E aí, né, eu vou conversar com vocês, né, sobre, né, essa parte da Caixa Econômica Federal. Meu nome é Deodato, né, me apresentei. Sou professor já há 20 anos em concurso. A gente tem uma rede nacional de concursos públicos, que é o CUCA. Né? A gente está em Manaus, Fortaleza, Brasília, Campo Grande, Porto Alegre. Né? E agora a gente fechou essa semana aqui com o Meta também, uma parceria. Então, a partir de agora é Meta CUCA, né, que é a nossa rede geral. Para quê? Para agregar ainda mais que vocês têm de GON de qualidade. Né? Então, eu já tive vários convites para vir dar aula aqui, né, só que não deu tempo ainda, mas agora, né, com a nossa parceria ficou, né, tranquilo, arrumei esse tempinho, vou dar aula para vocês hoje e amanhã. E dia 18 eu volto, né, com o professor Fabrício Dutra também, a gente vai fazer um aulão aqui com vocês, né, para a parte da Caixa Econômica Federal. Concurso da Caixa, pessoas, né, é um concurso bem diferente de todos que vocês estão acostumados a fazer aí. Por quê? É um concurso que veio com uma ideologia, né, do novo governo, assim como o concurso do CNU. Legal? Então isso quer dizer que muita coisa vem diferente, muito detalhe diferente, tá todo mundo no mesmo barco, é uma prova que vai ter um grau de dificuldade assim, né? Para todo mundo da mesma forma, mas para quem está estudando, né, com certeza a aprovação virá. Quantas vagas tem para o Goiás? Para Anápolis tem 5, né? Alguém vai fazer para Goiânia? Não? Para Brasília. Brasília para TI são 500 vagas só para TI, cara. É muita coisa. Alguém vai fazer para TI? Boa. A gente vai ver praticamente tudo aí, né? Então, de uma forma geral, pessoas, vocês estão se preparando para todos os concursos, inclusive agora, né? Vai sair o concurso também do BRB de novo. Saiu para nível superior, para analista de TI, mas vai sair novamente porque o BRB virou banco mundial, né? O BRB tem banco, né, em Miami, tem banco em outros países, né? O Brasil inteiro está com o BRB. Inclusive, né, quando o BRB começou a patrocinar o Flamengo, 3 milhões de contas envolvidas, o BRB virou um banco fodarástico, né? E muita gente criticou o governador lá, o Ibanez, por patrocinar o BRB, patrocinar o Flamengo, né? Só que só de colocar o nomezinho na camisa lá, beleza? São 3 milhões de contas, então o BRB vai ter concurso de novo. Então, uma vantagem para vocês que estão aqui do lado de Brasília, né? Vai ter agência. Tem agência do BRB já em Goiânia? Tem, né? Acho que tem duas, né? E vai ter outras agências aí, então compensa muito. Fora a quantidade de concurso que está para sair, é muita coisa também. Polícia Penal do Goiás, né, pessoal? Também está para sair agora, já saiu a banca, né? Um ótimo concurso para quem quer fazer carreira policial. Legal? Então chega de enrolação, vamos lá, o material já está ficando pronto, mas a gente vai conversar sobre alguns tópicos, tá? Vocês tiveram aula de praticamente todo o conteúdo já, né? Tiveram aula de informática, maneiro. Tiveram aula de comportamento digital. Legal? Tiveram aula de compliance, né? Que é uma coisa bem legal. Compliance é provavelmente o tema, né, da redação de vocês, tanto para, né, qualquer cargo. Por quê? Porque é uma palavra muito bem, né, elaborada, é uma palavra que está sendo utilizada no dia a dia, tanto no meio empresarial como nos órgãos do governo. Legal? Só que a Caixa Econômica é uma coisa diferente dos outros concursos, por quê? Qual que é o salário da Caixa, pessoas? O salário da Caixa, quanto que você pode ganhar na Caixa? O céu. Salário da Caixa é o céu. É ou não é verdade? Alguém conhece alguém que aposentou na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil e é quebrado? Não existe isso, né? Por quê? Porque é uma sociedade de economia mista. Ah, mas eu aprendi que a Caixa é uma empresa pública. É, filho, tá? Mas ela é uma sociedade de economia mista, ela pega a ideologia. Por quê? Porque você não tem aquele limite salarial, né? Tem empresa privada, tem capital privado, isso quer dizer que o salário pode ser o céu. Então, um ótimo concurso, né? Agora, por exemplo, você passou, sei lá, para a Polícia Federal, você vai ganhar aquilo a vida inteira, se subir é pouquíssima coisa. Caixa é diferente, banco é diferente. Tudo bem? Então vamos lá? Na parte de comportamento digital que pediram para dar um foco maior, a gente vai fazer muitas questões hoje e amanhã, muitas, tá? Só que eu vou provar para vocês, pessoas, que assim, não é a quantidade, né, de aulas que você assiste que faz você passar em prova, né? A gente faz a mentoria já há anos, e não é a quantidade de aulas que você assiste, não é a quantidade de materiais que você assiste. Eu não vou falar de nenhuma empresa de concurso, mas, por exemplo, né, quem estuda por uma gran cursos, né, acaba tendo tanta aula, que você não chega a entender o que está acontecendo. Você pega a aula de português, quantas questões tem de português na prova da Caixa? 5. Aí você pega lá, tem 900 aulas. Caralho, mano, velho, você não vai sair do lugar.
É ou não é? Quantas questões tem de inglês? 5. Tem gente que está fazendo um curso completo de inglês agora. Professor particular, para quê? Então tem que ser uma coisa extremamente o quê? Objetiva. Principalmente nos novos conteúdos que estão no edital de vocês. Legal? Inclusão, tá muito no edital. Compliance, muito no edital. Lei Geral de Proteção de Dados, muito no edital. Né? Segurança da informação está em todos os tópicos do edital. Está em informática, está em compliance, né? Está dentro da estrutura também de comportamento digital. Então isso é muito sério. Nesse sentido, não é quantidade de aulas, e sim como a gente vai aproveitar isso para a prova. Beleza? E o primeiro tópico do edital, né, de comportamento digital, ele traz uma coisinha chamada de mindset de crescimento. Já viram falar nisso? Olha só. Olha essa palavrinha-chave aqui, ó. Mindset de crescimento. Cara, isso vai cair na prova com certeza absoluta. Por quê? Porque está no edital. É isso? E é uma coisa, né, que faz parte da atual sociedade. Olha só, jovens, tá? Quando a gente fala de mindset de crescimento, você não precisa decorar as palavras em inglês não, tá? Mas você tem que entender, cara, que quando você nasce, teoricamente você tem um talento. É ou não é verdade? Teoricamente, tá? Aí tem gente depressiva. Porra, eu não tenho talento nenhum. Tudo bem. Então você não tem um mindset de crescimento, você tem um mindset fixo. E a gente precisa entender isso, porque é um ótimo tema de redação. Legal? Por exemplo, né, se a gente for dar exemplos simples, pessoas, vamos lá. Neymar. Vocês gostam do Neymar? Não. Ele trai a Bruna. Caralho, velho. Galera, o Neymar simplesmente é um dos maiores talentos do esporte de todos os tempos. O cara é foda no futebol, né? Esquece a vida pessoal dele. Só que o exemplo que eu dou do Neymar nas aulas, nas palestras, né? Eu dei um exemplo lá em Porto Alegre, né? De time de futebol, quase apanhei lá uma vez. Por quê? Porque o cara nasceu com um talento fodarástico, só que ele não cresce. Por que ele não cresce? Porque ele não tem um mindset de crescimento, ele tem um mindset fixo. Ele acha que ele não precisa mais, e muita gente é assim. Né? A pessoa nasce com aquilo, fica com aquilo, ou então é pior, ele pensa que ele nunca vai aprender aquilo. Por exemplo, vocês lembram a primeira aula que você fez para concurso público na vida? A primeira aula, você lembra desse dia? Caralho, que você saiu daqui como? Meu Deus, isso não é para mim. É ou não é? Quando você assiste uma aula, sei lá, de estatística, tá tendo estatística para vocês? Probabilidade, estatística, amostra, você fala, meu Deus, é ou não é? Mas você pensa, meu, vou crescer, vou entender ou você desiste? Se você desiste, você não tem um mindset de crescimento, você tem um mindset o quê? Fixo, né? Então, nesse caso, pessoal, não exista nada que você não possa aprender. Então, o mindset de crescimento é justamente aquela ideologia. As dificuldades vão surgir, sim ou não? Natural, né? O que você planejou para a sua vida? Qual foi o planejamento que você fez para a sua vida? Você fez isso aqui, ó. Você vai nascer e você vai chegar aqui, ó. Esse foi o planejamento que você fez para a sua vida. Pá! Bom, passou no concurso público, casou, 3 filhos, vida feliz, é isso que você quer para a sua vida e acabou. É ou não é? Agora veja bem, esse foi o planejamento que você fez para a sua vida. É ou não é? E o que a vida fez? A vida fez isso aqui, ó. Olha só o que a vida fez, ela fez isso. É ou não é verdade? É ou não é? Cara, se você desistir no meio do caminho, pessoal, você vai chegar lá no ponto B? Vai ou não vai? Não vai, cara. Então isso é muito sério. Por quê? Porque o mindset de crescimento, as dificuldades vão surgir e você tem que pensar daquela forma. Cara, vai surgir uma dificuldade? Vai. Então eu tenho que enfrentar aquilo e aprender com aquilo. É ou não é verdade? Isso dá muito certo, pelo menos na teoria, sim ou não? Na teoria, sim, só que a prática é outra coisa, não é? A prática é foda. É igual, por exemplo, tá? O governo atual é um governo mais para a esquerda ou mais para a direita? Mais para a esquerda. Então, o governo de esquerda, ele tem essa ideologia do mindset de crescimento, cara. A pessoa errou, tadinho, errou, vamos lá, você vai conseguir crescer, nós vamos aprender todos juntos, tá? Você errou, mas todo mundo errou. Legal? Na iniciativa pública isso pode dar certo? Sim ou não? Sim, mas na privada não. É ou não é? Imagine, cara, você está lá, alguém erra muito feio e dá um prejuízo de R$1 milhão para a empresa. Nossa, coitadinho, você deu um prejuízo para a gente, mas a gente vai crescer junto. É assim? Porra nenhuma, é tapa na cara. É ou não é? E tchau. Concorda comigo? Só que o mindset de crescimento é justamente essa ideologia do edital. Principalmente para quem vai fazer prova do CNU, cara.
para quem vai fazer prova do CNU, aqueles conhecimentos gerais, meu amigo, inclusão, desafio do Estado, LGBT mais menos 47, 27, 92, é ou não é? Então você tem que pegar esses conceitos para a prova do CNU, e da Caixa não é diferente. Por quê? Porque o da Caixa ele vem com essa estrutura que você vai ter dificuldade, mas todos têm que ajudar e para o bem de todos. Então o mindset fixo é aquela pessoa que pensa assim, eu nunca vou conseguir. E se eu sou bom naquilo, eu não vou crescer. Que é o caso, por exemplo, do Neymar. Ele é foda pra caralho no esporte, não tô falando da vida pessoal, esporte fudidaço, né? Muitos comparam com os melhores de todas as épocas do futebol. Talvez a gente não tenha tanta aceitação por causa que não ganhou Copa, mas no geral o guri é foda. Só que veja bem, Cristiano Ronaldo, esse é um pouco diferente. Esse cara é mais limitado no esporte, ele tem mais limitação do que o Neymar, só que ele tem um mindset de crescimento fudidaço. As dificuldades surgem e esse cara vai crescendo. Vai crescendo. Pô, errei, vou aprender, vou aprender, vou aprender. E uma autoestima lá no céu, é ou não é verdade? Então, o mindset de crescimento que está no edital de vocês preza realmente isso. Essa ideia do crescimento, essa ideia de ter um comportamento, essa ideia de você desenvolver com as dificuldades na vida, é ou não é? Por exemplo, pessoas, olha só. Fala uma matéria que vocês estão vendo aqui, que vocês estão tendo mais facilidade. Sei lá, fala um conteúdo. Conhecimentos bancários. Tiveram aula? Claro, né? Conhecimentos bancários é bobo, cara. Matéria tranquila. Aí veja bem, o professor deu uma aula para vocês de conhecimentos bancários, uma aula muito maneira. Ele explicou, ele revisou, ele fez questões, legal. Você entendeu tudo. Aí você assistiu a primeira aula e entendeu tudo. Legal? Aí, cara, por um acaso ou outro, você assiste essa mesma aula dele. A segunda vez que você assiste a mesma aula, você fala, agora melhorou. Eu assisti a mesma aula. A terceira vez que você assiste a mesma aula, você acompanha até as piadas dele. Você sabe exatamente o momento que ele vai falar a piada. É ou não é? Beleza, você assistiu 3 aulas da mesma aula e entendeu a porra toda. Eu vou te dar 100 questões. Você vai errar quantas? 90. Por quê? Porque não é aula que faz você acertar a questão. A aula te dá uma base para você conseguir errar. É ou não é verdade? E a partir do erro, você vai fazendo o quê? Você vai fazendo mais questões, mais questões. É só assim. Né? Por exemplo, pessoal, a teoria é muito linda, o problema é a prática. Alguém já teve aula de violão? Cara, você faz uma aula de violão, por exemplo, como é seu nome, amigo? Jonathan, vou te dar uma aula de violão, sei lá, pá. Aí você teve 4 aulas, a mesma aula, cara, entendi tudo, aí te dou o violão, toca? Não toca. Por quê? Porque a prática é muito diferente. Por exemplo, pessoal, quantos simulados você fez antes da prova da Caixa? Se você chegar na prova, você sabe o conteúdo, você estudou, você fez questões. Só que você não fez o simulado. E simulado não é pegar um negócio na internet e fazer. É você sentar e ter o mesmo horário, a redação. Quem sabe muito, não dá tempo de fazer a prova. Beleza? Por exemplo, quando você vai fazer uma prova de concurso público, você chega lá, legal? Aí você não sabe muita coisa, mas você sabe lá, aquela coisinha que você viu algumas aulas. Em 1h30, 2 horas você termina a aula, cara. Termina toda a prova, termina a prova e sai com uma cara de soberbo da prova. Né? Você vai lá, entrega, fala assim, ó, fica olhando para as pessoas, ó, e vai saindo. Não passou. Beleza? Para quem tem propriedade do assunto, ele fica quanto tempo fazendo a prova? O tempo inteiro, cara. E ainda briga com o fiscal no último momento. É ou não é? Porque ele sabe o que ele está lendo. Ele consegue entender aquilo que ele viu. Então hoje, o mindset de crescimento é justamente isso. Vai ter dificuldade? Vai. Você vai ter, vai cair? Vai. Mas você vai levantar e pensar, cara, eu consigo, eu vou aprender isso. Você tem esse sentimento, normalmente as pessoas têm com matérias como estatística, é ou não é? Estatística é foda. Matemática financeira é foda. É difícil? Não, é foda, é diferente. Como assim, cara? É uma coisa que a gente tem pouco contato, é ou não é? E estatística, pessoal, nesse edital, e também para quem vai fazer a prova do CNU, aproveita muito. Estatística tem alguma coisa com a nossa vida, com a nossa sociedade? Sim ou não? Tudo. A nossa vida é estatística. É ou não é? Por exemplo, olha o tema da prova, né? Um bom tema da prova do CNU. A estatística, ela é uma das coisas mais utilizadas na sociedade, na medicina, para curar muita coisa. É ou não é? Vamos dar exemplo, tá? A pandemia foi desastrosa para o mundo inteiro? Quanto tempo durou a pandemia? 2 anos, né? A pandemia mesmo, aquele sufoco, 2 anos. É ou não é? Galera, 2 anos é pouco tempo? É ou não é? Claro que é, cara, 2 anos não é nada. Então a pandemia não durou nada.
E por que a pandemia foi tão rápida no mundo? Porque tecnologia. Ó, a gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas. 1/3 do Rio de Janeiro morreu, cara. Só que a vacina veio em 10 anos. E era uma gripezinha. A gripe espanhola realmente era uma gripezinha. O coronavírus era muito mais viral, mas matou muito menos e foi muito mais rápido. Por quê? Tecnologia, estatística, comunicação. É na verdade. A gente fala de uma doença chamada de varíola. Sim ou não? Varíola matou pra caralho? Vixe, varíola foi foda. E como alguém descobriu a cura pra varíola? Estatística. Um médico muito louco, ele começou a fazer estatística e calcula 1 ano, 2 anos, as pessoas estão morrendo, caralho, beleza. E ele começou a desenhar, começou a funilar e ele chegou no ponto. Ele conseguiu achar as pessoas que não pegavam varíola. E quem não pegava varíola? As mulheres que tiravam leite de vaca. Não pegava varíola, cara. E ele começou a testar, beleza. Aí o que ele fez? Ele pegou a varíola bovina e passou numa criança de 8 anos. A criança pegou a varíola bovina, rapidinho já estava bem, e ele nunca mais pegou a varíola humana. Por quê? Porque era a vacina da varíola humana, era a varíola da vaca. Então a palavra varíola, a palavra vacina vem do quê? De vaca. Olha que loucura. Por quê? Estatística, tudo é estatística. Só que hoje, né, tá muito mais fácil a estatística, porque a gente tem o quê? Mineração de dados. Está no seu edital ou não? Vixe! No seu edital tem qual tópico tem mineração de dados? Em todos. Informática, em compliance e comportamento digital. Comportamento digital vem como ciência de dados. Cara, estatística, mineração de dados. Vai cair, inclusive, também um ótimo tema para redação. É ou não é? Por exemplo, pessoas, hoje o Facebook sabe quem é você? Sabe? Ele sabe que você está aqui hoje? O Google sabe que você está aqui hoje estudando? Sabe? É ou não é? Por exemplo, olha uma questão de informática que é clássica em prova. Já ouviu falar nessa palavrinha aqui, ó? Cookies, sim ou não? Isso aqui é biscoito? Não. Cara, os cookies são arquivos de texto que visualizam as preferências de acesso do usuário. Vamos dar exemplo, tá? O Facebook é a pessoa jurídica que mais sabe da sua vida. Sabe pra caralho sobre você. Olha só. Quando você digita aqui no seu navegador facebook.com, você solicita uma página para um servidor. Pessoal, não precisa anotar nada, tá? Eu vou passar todo o conteúdo para vocês. Só presta bastante atenção, a gente vai ter muita informação legal para a prova hoje. Então, quando você digita facebook.com, você solicita a página para um servidor. O servidor do Facebook atende a solicitação e manda a página para o seu computador. Fechou? Junto com essa página, o Facebook enxerido faz o quê? Vai no seu computador, invade a sua máquina e vai nos cookies. E lá ele consegue entender que você tem uma vontade de viajar para Salvador. Lá o Facebook também consegue saber que você está estudando para concurso público. E lá o Facebook também consegue saber que você quer perder peso até o final de 2024. É ou não é? A partir desse momento, o que o Facebook faz com você? Ele te inferniza. É ou não é? Porque ele sabe que você estuda, ele sabe que você quer viajar para Salvador, ele sabe que você quer perder peso. O que vai acontecer no navegador, em qualquer coisa que você acessa? Vai aparecer uma propaganda, sim ou não? E essa propaganda vai falar para você assim, ó, melhor, né, viagem para Salvador. Show do Xande, Pelourinho cheiroso, vai aparecer aqui. Vai aparecer também aqui, qualquer outra coisa, isso dá para concurso público. Melhor apostila de concurso público do mundo. Pare de estudar, eu tenho a receita milagrosa, é ou não é? E vai aparecer aqui, ó, planta milagrosa, perca 40 quilos cheirando a planta. Isso pode dar certo, é ou não é? Pergunta, jovens, tá? O Facebook sabe quem é você? Sabe. Então os cookies são arquivos de texto que visualizam as preferências. Isso é estatística, cara. Ou você acha que o Facebook tem um funcionário lá que sabe quem é você? Claro que não. Tudo é uma questão de mineração de dados, aprendizagem de máquina, inteligência artificial. É ou não é? Ou vamos dar um outro exemplo, esse é clássico, tá? Tem uma empresa norte-americana que vende pré-natal, fralda, vende tudo que é relacionado à gestação. Legal? E essa empresa mandou, por exemplo, um e-mail para uma família, e essa família tinha uma menina lá, tá? A menina tinha 15 anos, mandou um e-mail falando de gestação, de pré-natal. O pai ficou puto. O pai pegou e tá louco, cara. Minha filha tem 15 anos, tá maluco? Ligou, não, desculpe, foi um erro de logística e tal. De repente o pai liga lá na empresa e falou, desculpe, realmente a minha filha tá grávida. Cara, a empresa sabia que a menina tá grávida mesmo antes dela. Peraí, quando alguém fica grávido, né, a estatística mostra que muda o comportamento, sim ou não?
E não é comportamento de procurar fralda, não é isso. Muda o consumo, muda o tempo que você fica, tudo isso é estatística. Então, nesse caso, a estatística consegue achar quem é você? Sim ou não? A estatística salva a vida? Claro, cara. Então, nesse sentido, esse conteúdo é muito importante porque a Caixa Econômica Federal precisa de gente que vai trazer aproveitamento. É ou não é? Pessoal, qual a diferença entre banco digital e banco digitalizado? A Caixa Econômica é o banco digital ou um banco digitalizado? Digitalizado, está passando por um processo de digitalização. Mas ainda tem papel ou não? Ainda tem cheque? Sim ou não? Caralho, cheque, cara. Se alguém me mostrar 50 reais, eu falo, tira foto, meu Deus. É ou não é? Ainda tem dinheiro de plástico? O que é o dinheiro de plástico? Cartão, tem isso ainda? Tem, cara, ainda tem. Lembra que as pessoas iam numa coisa chamada de agência, que tinha um gerente, que as pessoas tinham caixa eletrônico, tinha ou não tinha? Está acabando ou está crescendo? Acabando. Mas o número de agências está diminuindo, mas o número de pessoas trabalhando está aumentando. Por quê? Outra profissão, é ou não é? Só para TI são 2.000 vagas. E para técnico bancário tem muita coisa de tecnologia, porque essa é a vida, não adianta você lutar contra isso. É ou não é? Então, nesse caso, o banco digitalizado é a Caixa. É o Banco do Brasil. E o banco digital, ele já nasce nato digital. Dá um exemplo de um banco digital. Nubank, cara, Nubank. Meu Deus, esse banco é do inferno. Esse banco é um banco panamense, cara. Só que ele virou brasileiro. O brasileiro adora o banco Nubank. O número 1 do banco Nubank é o Brasil. Tanto é que a sede é no Brasil hoje. Legal? Fala, por exemplo, coisa que o brasileiro adora. Nubank, Netflix. O brasileiro é o maior público consumidor do Netflix da história do mundo. Por isso que tem sede aqui. Beleza? O que mais? Orkut. Lembra do Orkut? Caralho, velho. Brasileiro é foda. Pessoal, nada é mais impactante na sociedade, desde a Revolução Industrial até o surgimento das redes sociais. É ou não é? E o brasileiro teve o desprazer de conhecer qual rede social? Orkut. Lembra do Orkut ou não? Tinha as comunidades, lembra disso? Ah, mas eu conheci depois o Facebook. O Facebook é bem depois. Pessoal, o Orkut é de janeiro de 2004, o Facebook é de fevereiro de 2004. São poucos dias de diferença. Só que o brasileiro adorava quem? O Orkut. É ou não é? E essa rede social, ela meio que digitalizou o brasileiro. Tanto é que no edital de vocês, cita a ideia de redes sociais, porque o banco tem interesse em minerar dados em redes sociais? Claro, pô. Vai achar um público específico, vai achar uma ideologia específica. Então o banco ele quer vender. Por isso que no edital de atendimento vem gatilho mental. É ou não é? A ideia do atendimento hoje é vida. Por quê? O que um banco faz diferente do outro hoje? Praticamente nada. Legal? Por exemplo, tá? O banco, qual que é o desafio hoje para a Caixa Econômica Federal em relação aos bancos digitais? Desafio. Qual que é o grande desafio? Primeiro, o custo. É ou não é? Pô, não tem agência, cara. O banco digital não tem agência, não tem muitas pessoas teoricamente, então economiza mais. E quando o banco digital veio para o Brasil, né, ou para o mundo inteiro, ele veio com a seguinte ideia: não vamos cobrar taxa, não vamos cobrar taxa. Isso fez o banco Nubank no Brasil explodir, não cobrava taxa para transferência. Legal? Só que aí no Brasil surgiu uma coisinha chamada de Pix. Aí fudeu. É ou não é? Cara, o Pix é obrigatório para o banco hoje, sim ou não? Sim ou não? Claro que não, caralho. Não é obrigatório. Vocês fizeram a prova do Banco do Brasil, não? Pessoal, não é obrigatório. Só é obrigatório acima de 500.000 contas. Caiu na prova do Banco do Brasil isso, hein? Acima de 500.000 contas é obrigatório. Menos que isso não. Mas veja bem, eu não vou fazer uma conta em um banco que não tem Pix, não é? Não vou fazer DOC, não vou fazer TED, fala sério, né, cara? Galera, quanto que era um DOC e um TED no Brasil? Média de R$14. Quantos Pix você fez só esse mês? Você ia pagar R$14 por Pix, cara. Sabe quando você vai na cantina aqui com um amigo difícil, uma pessoa difícil, aí você fala, paga aí, depois te passa, dá R$2,90, ela faz o Pix pra mim. Caralho, velho. Então você ia pagar 14 para fazer 2, né, de saldo. Então o Pix, ele revolucionou. E o Pix é uma coisa brasileira, sim ou não? Claro que não, cara. O Pix demorou para chegar no Brasil, né? Quem odiou o Pix? Caixa. Quem odiou o Pix? Banco do Brasil. Quem odiou o Pix? Banco Itaú. Por quê? Porque eles perderam muito com isso. Mas muito mesmo. Mas no geral o lucro do banco ainda é um absurdo ou não? Senhor amado.
E o grande desafio hoje, que está no edital de vocês para a Caixa Econômica Federal, é como encarar o banco digital. Como eu vou encarar o banco digital, sendo que o banco digital tem tanta facilidade? E uma coisa que está muito clara no edital de vocês é a palavra usabilidade. Usabilidade. O que é usabilidade? É fácil mexer no aplicativo? Essa é a pergunta. É ou não é? E hoje nós temos uma coisinha, né? O Pix nada mais é que uma API. O que é API, pessoal? Integração de aplicativos. É ou não é? Por exemplo, quando você faz um Pix para alguém, você sabe o nome da pessoa, o banco que ela tem conta, né? Tem contato com o Banco Central? Claro que sim. Então o Pix revolucionou de uma forma absurda. Só que isso é uma API. O banco de dados é tudo integrado. Banco de dados dos bancos, do próprio Banco Central, né? É o famoso Open Bank. Já ouviram falar nisso? O que é o Open Bank? É o banco aberto. É ou não é? Para pensar, pessoas, olha só. Fala um banco bem foda aqui em Anápolis. Itaú é bom aqui? Beleza, você tem conta no Itaú. Foda pra caralho, você tem lá. O gerente era o parente da família? Era. O gerente era parente da família, porque ele conhecia você, ele sabia as contas de cor, ele sabia todo mundo, aí dava 10, 15 anos de trabalho, entrava com uma ação que ele estava com depressão, aí depois ele virava um agiota. Ou o nome mais chique qualquer, Factory, é ou não é? Então nesse caso, cara, olha só, essa ideia do gerente vem acabando, porque é tudo digitalizado. Então quando surgem as APIs, os bancos conseguem conversar com os outros, mas era assim antigamente, vamos lá, eu tenho uma conta no Itaú, beleza? Aí um parente seu está trabalhando num banco chamado de Bradesco. Tem Bradesco aqui? Sim ou não? Bradesco e HSBC é a mesma coisa? Sim, né? HSBC é um banco, pessoal? É? Esse banco faliu? Não. Esse banco faliu? Nunca. Esse é um dos maiores bancos do mundo. Simplesmente ele desistiu do Brasil, cara. Só isso. Cara, os maiores bancos do mundo. O HSBC em Nova York é a maior sede de banco mundial. Mas eles pensaram, o Brasil não dá, vamos embora, cara. Vamos ficar aqui não. Foram embora, venderam a preço de banana para o Bradesco e vazaram daqui. E tem tendência de várias empresas irem devido a muita instrução do governo. É ou não é? Então, nesse caso, olha só. Quando você ia fazer, você tem conta no Itaú, aí você chegava e queria fazer uma conta lá no Bradesco, né? O que o gerente do Bradesco pedia? Eu quero todos os dados. Movimentação, né? O que você faz, sua documentação. Aí você pensava, pô, eu tenho que levar tudo de novo. Aí você chegava lá no Itaú, ô, gerente, passa lá para outro banco. Eu falei, não vou passar não. É confidencial, né? Hoje é obrigatório, tá? É obrigatório. O Open Bank, ele obriga uma instituição financeira a passar informação para outra, com autorização do cliente, é claro. É ou não é verdade? Então isso é o Open Bank, cara. E hoje, né, pessoal, o banco de dados ele é interoperável, todo mundo conversa com todo mundo. A Caixa Econômica Federal, ela está aderida a quem? Ao E-Social. O que é o E-Social? Social eletrônico? É ou não é? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A Caixa Econômica Federal conversa com a Receita Federal? Sim. Conversa com a Segurança Pública? Sim. Conversa com Previdência? Sim. Conversa com o INSS? Sim. A Caixa Econômica Federal ela conversa, por exemplo, com a lotérica? E lotérica é um banco? Não, mas é um correspondente bancário, lembra disso? Então, nesse sentido, o que a gente entende para as provas? Que todo mundo conversa com todo mundo. Antigamente era assim, vou criar uma conta, peraí, ó, o gerente ligava, ô Receita, vê se esse cara não está procurado, aí vê se... Cara, era assim. Hoje é tudo interoperável. Legal? Qual é a vantagem? Interoperável. Qual que é a desvantagem? Isso cai em prova sempre. Qual que é a grande desvantagem de banco de dados interoperável? Segurança, cara. É ou não é? Privacidade. Porque lá na Receita Federal tem alguém que trabalha, é um ser humano. Aí na Polícia Federal também. E na Caixa também. Aí onde você sai, tem alguém que trabalha, naquele lá está devendo. É. Então a privacidade é um grande problema. Hoje, informação bancária é uma informação sensível? Sim ou não? E o que é uma informação sensível? Pessoal, pergunta para vocês assim, de prova, tá? CPF é uma informação sensível? Não é. Já foi, hoje não é. Você acha seu CPF em qualquer lugar. É ou não é? As pessoas colocam a chave primária do Pix como CPF, meu consagrado. CPF não é informação sensível. Agora vamos lá. Opinião religiosa é informação sensível? Sim. Saldo bancário sensível? Sim. Sexualidade sensível? Sim. Religião e assim por diante. Então, nesse caso, a informação sensível ela pode ser utilizada para o mal. Então, hoje, o banco, a Caixa Econômica, pode ser responsabilizado